Deus, aleluia. Eu sou o missionário e servo Roberto. O tema dessa pregação, Templo de Salomão. Tem muitas pessoas que me perguntam assim, ô servo Roberto, como eu chego à veracidade, à catolicidade, à unidade, ao conhecimento do magistério da igreja? Como eu posso entender as esculturas sagrada e a escultura não sagrada? Só você catar o texto bíblico, Êxodo 23. Não terá outros deuses diante de minha face. E Deus mandou o rei Salomão fazer um templo cheio de imagens, não de deuses, mas imagens via sacra, como a Arca da Aliança, Êxodo 25, 22. Ali no 2 querubins, Deus falava com Moisés. Como eu posso entender a doutrina verdadeira? Catecismo da Igreja Católica. Tem muitas coisas, tem muitos estudos teologicamente. Mas vamos lá. Deus pede para o rei Salomão fazer uma casa. Edificar uma casa, que é o templo. É só, segundo Crônicas 1, 18. Decidiu Salomão edificar um templo ao nome do Senhor e construiu para si próprio um palácio, como ali sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Mesmo termo que Jesus usou com Pedro, Deus usou com o templo do rei, o rei Salomão. Que a única igreja que foi fundada, lá no Velho Testamento 25, foi construído o tabernáculo, o templo, para guardar a Arca da Aliança, tabernáculo. Não é a igreja, não é o templo. E aquela Arca da Aliança, quando foi construído esse templo, foi composta aqui no templo do rei Salomão, no Santos dos Santos, o lugar mais sagrado, Debi. E foi edificada uma única igreja, um único templo, que tem traço do templo do rei Salomão. Onde os apóstolos pregavam, onde os apóstolos se reuniam? No templo do rei Salomão, Atos 3, se eu não me engano. Onde Jesus pregava, onde Jesus começou a anunciar, onde Jesus começou a sua pregação no templo do rei Salomão. Templo cheio de imagem e escultura sagrada, via sacra, não imagem de templo de ídolo, como Jeremias e Ezequiel falam. Ali o povo deixou o mandamento, deixou a lei, deixou de adorar a Deus, deixou de ter a reverenciar a Arca da Aliança como Deus na terra. É simples entender isso aí, meu irmão. Porque os caras protestantes, eles pregam um texto sem a tradição. Sem o magistério, a tradição. Magistério e a Sagrada Escritura. Só na Escritura. Aí você acaba sem entender o texto, aí você acaba sem entender o argumento, aí você acaba sem entender a historicidade, a vericidade. Historicamente. Deus mandou o rei Salomão fazer um templo. E o templo era cheio de imagem e escultura. Segundo Crônica, eu já preguei Crônica 1, tem várias passagens também. 6. É só que interessante. Digna-te, portanto, enviar-me um homem experiente no trabalho. Do outro, da prata, do bronze, do ferro, da púrpura azul e violeta. Um homem que estenda suficientemente de escultura para aderir os artifícios de Judá e de Jerusalém que meu pai Davi reuniu junto de mim. Olha só. Escultura. Mandou-me libanos, madeiras de cedro, ciprestes e sandalo, pois eu sei que teus súditos são peritos em cortar madeira do Líbano. Olha só, cara, que já está começando a construção do templo, cheio de imagem. Um templo que o rei Salomão irá edificar. Segundo Crônica 2, 12 e 13, olha só. Enviou-te, portanto, um homem ávido e estendido, Abi, filho de uma mulher da tribo de Dan. Olha só, pessoas de Deus. Um pai, Tiro, ele sabe trabalhar
em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em madeira, e púrpura azul, violeta e linho fino, escarmeci. Eles sabem fazer toda espécie de escultura elabora todos os planos que se lhes confie. Trabalhar ele com os teus artifícios e com os de meu senhor Davi, teu pai. É só da tribo de Dan, uma das 12 tribos, construir escultura, etc. Querubins, o teto querubins, as cortinas querubins, o tabernáculo querubins, a arca da aliança querubins. Segundo Crônicas 3:4, é só. Uma foi a construção do templo do rei Salomão. E esses caras falam que Deus não usou de imagem e escultura. É imagem via sacra, meu querido. Eu desafio, ó. O Pentateuco mostra, primeiro rei, segundo rei mostra, primeiro Samuel, segundo Samuel mostra, primeiro Crônica, segundo Crônica mostra, Reis 6 ali mostra. 4:8, ó. Segundo Crônica 4:8, ó. O propósito que se achava no frontispício, cujo comprimento correspondia à largura do edifício, tinha 20 covados e 20 de altura. Era vestido de ouro puro por dentro. A grande sala foi formada de ciprestes. Ele a guarneceu de ouro puro nos lugares em que estavam esculpidas as palmas e as pequenas cadeiras. Ornou essa sala com pedras preciosas. O ouro era de pau vaim. Só, cara. Até o 8. O 8. Fez também a construção da sala dos santos do santo, cujo comprimento, igual à largura dos edifícios, era de 20 covados, o valor de ouro fino com que o recobriu era de 600 talentos. Olha só. Santos do santo, ali que ficava a Arca da Aliança. O lugar mais sagrado, o lugar mais sublime. Mesmo versículo 3, 10 e 13. Para o interior do Santo do Santo, mandou esculpir dos querubins e o revestiu de ouro. Os comprimento de suas asas era de 20 covados, uma asa do primeiro de 5 covados de comprimento tocava a parede da sala, a outra de 5 covados tocava a asa do segundo querubim. Uma asa do segundo querubim de 5 covados de comprimento tocava a parede da sala, e a outra de 5 covados de comprimento tocava a asa do primeiro. Assim, as envergaduras das asas desses querubins era de 20 covados, sustentava-se sobre seus pés, com o rosto voltado para a sala. Só, cara. Como não tem, meu irmão? Imagem sagrada, via sacra, mandado por Deus, como vai dizer lá, Êxodo. Deus está proibindo ídolos, deuses. Isso que os pentateucos não tinham problema nenhum, meu irmão. Jesus entrou no meio de um templo cheio de imagem para pregar. Não falou nada, meu irmão. Ao 14. Ó. O rei mandou fazer a cortina de púrpura violeta, carmesim e de linho fino, e nela mandou bordar querubins, de acordo com a tradição lá, ó, de Moisés. 26:1. Êxodo 26:1. Meu Deus do céu, cara. Tem tanta coisa aqui, ó. Aqui mata a charada. Tinha até bois, ó. Segundo Crônicas 4, 3 e 5, ó. Êxodo 32, o povo pereceu porque fizeram boi. Aqui Deus está mandando. Lá Deus não mandou. Aqui Deus está mandando. Três e 5, ó. Figuras de bois circundavam-no todo ao redor, debaixo do redor de 10 para cada covado, em 2 fileiras, fundidas num só peças com ele.
era sustentada por 10 bois, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul, 3 para o oriente. O mar descansava sobre suas partes traseiras, que estavam voltadas para dentro. É só 10 bois. Êxodo 32, o povo pereceu porque fez bois e adoraram. Aqui não, meu irmão. É via sacra. Deus está mandando fazer. Bois com imagem sagrada. Olha só que interessante. Os 10 bois representam os 10 mandamentos. O Santo Rosário, o 150 Ave Maria, representa os 150 Salmos. Olha só que interessante. A cruz representa Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os dois maiores mandamentos. Mateus 22. E os 10 Pai Nosso representam os 10 mandamentos. Meu, é tradição, cara. Ó, 2 Crônica 4, 7, 10, 2 Crônica 5, 3, 2 Crônica 5, 4, 7, 2 Crônica 5, 10, 2 Crônica 5, 11. Ali, a glória, quando o templo estava completo. 5. Um templo cheio de imagens, via sacra, tinha 10 bois. 5, 11 e 14, ó. Por que os caras não pregam isso? Os sacerdotes saíram do santuário. Todos os sacerdotes presentes tinham tomado parte na cerimônia, sem observar a ordem de classe. E todos os levitas, cantores, Asafá, Emã e Ditum, seus filhos e irmãos, vestidos de linhos finos, colocados ao leste do altar, tocavam símbolos, cítaras e harpas, acompanhados de 120 sacerdotes que tocavam a trombeta. De acordo lá, quando teve o cursilho lá para ter o sucessor, 120 pessoas. Vai de prefiguração lá da sucessão no lugar de Juda. E aqui também, tradição chama eles, uns sacerdotes, eles chamam uns irmãos dos outros. A tradição. Quando os tocadores de trombeta e cantadores se uniram para celebrar numa mesma sinfonia, louvando Deus no monte em que fazia ressoar o som das trombetas, dos símbolos e outros instrumentos de música com este hino. Uma mesma só sinfonia, representando uma só unidade. 14. Olha só. Nossa. Instrumentos, ó. Símbolos de ouro, estou no 5:13. Instrumentos de música com o hino, este hino. Louvando ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. Nesses momentos, o templo se achou de uma nuvem tão espessas que os sacerdotes não puderam permanecer ali para exercer a sua função. A glória do Senhor enchia a casa de Deus. Olha só. Quando terminou o templo ali, os sacerdotes louvavam um só canto, uma só unidade. Eles se chamavam irmãos. Desceu a glória de Deus. E pairou sobre aquele templo cheio de imagens. E dando os sinais da tradição. Um só hino. Uma só unidade. Chamava de irmãos. Reunidos 120 pessoas, sacerdotes, prefigurando lá em Atos Apóstolos 1. 120 pessoas para eleger o sucessor de Judas, que caiu em Matias. Um só louvor, uma só sinfonia, representando uma só unidade. Olha só, cara. Mostrando a tradição, mostrando o traço da tradição. E agora você vem falar para mim que não tem? Vai tratar a Bíblia protestante também, ó. Tem, mas... olha, coisa adulterada, né? Mas tem. Agora você vem com essa tese, meu irmão. A cruz é uma imagem via sacra. Que te leva. A cruz mostra o quê? Para você, os dois maiores mandamentos. Do mesmo modo, em Números 21, 8 e 9. Do mesmo modo que aquela serpente foi levantada no madeiro, no hóster, numa trave, num poste, não sei qual tradução que é que você segue, vai ser
Cristo levantado. Cristo está mostrando a prefiguração no velho que ele vai ser crucificado. Ali quando o patriarca Abraão, vai sacrificar seu filho, ali a prefiguração, o próprio Deus levando a seu filho para ser crucificado. O pai representa Deus, o filho representa Cristo. Olha que interessante. Velho Testamento, quando Adão dorme, nasce uma companheira da sua costela. Quando Cristo ali é crucificado na cruz, ele dorme, nasce a igreja. Como prefigura Cristo, o Velho Testamento. Aqui é maior que o rei Salomão, aqui que é maior que o profeta Jonas, prefigurando Cristo. Todos os profetas do Velho Testamento prefiguram Cristo. O último profeta, João Batista, anuncia Cristo. Que tudo foi concretizado, que tudo foi realizado, que tudo foi profetizado até João. Para vir Cristo. O que importa agora é que ele cresça e diminui. E é só um culto, é só uma igreja, é só uma fé. A igreja era Jerusalém, foi transferida a Roma, porque Jesus veio para o seu, mas os seus renegaram. E a graça caiu para os romanos. Por isso que a fé é romana. E ao mesmo templo, foi edificado só um templo. Cristo falou, sobre ti, Pedro, fundarei a minha igreja, não. Sobre ti edificarei a minha igreja. O que é edificar? Tirar essas tradições desses falsos profetas para concretizar a lei, para aperfeiçoá-la, a sua igreja, que foi adquirida com o Senhor dos Apóstolos 20, 28. Para dar o pastoreio, de acordo com a tradição, a sacerdote. Um templo cheio de imagem e escultura, e o cara vem com essa ladainha, historicamente, teologicamente fora do contexto. Que vai pregar e não mostra a história. Como construiu, como foi criado, o que usou, o artifício para criar o templo do rei Salomão. Te mostrei algumas coisas aqui. Ó. Se você catar primeiro Crônica, todinho você vai entender. Segundo Crônica, do 1 até o 5 aqui, você vai entender. O primeiro Reis, segundo Reis, em Números, Êxodo, etc., você vai entender qual o tipo de imagem que Deus está falando. Não é a imagem do povo pagão, dos filisteus, dos não sei mais quem, do fulano, do ciclano, da tribo que não é da tribo de Deus. E Êxodo 36, Deus inspira pessoas cheias do Espírito Santo para fazer esse trabalho. Agora você vem falar com... Nós somos adoradores mesmo, de imagem. A imagem é um símbolo simbólico, representando a tradição. Não um símbolo simbólico representando Beelzebu, dragão, os deuses dos filisteus, o deus dos... Lá, quando o rei Davi matou aquele Golias, filisteus também tinham um deus também dragão, lá do tempo do rei Nabucodonosor, que ele mesmo fez uma estátua dele que pediu para o povo se prostrar, e os 3 não se prostrou, foi jogado na fornalha, etc. Se você for catar, você vai entender o que Deus está falando. Glória a Deus, aleluia, meu irmão. Que seja louvado o Senhor, que você entenda a Sagrada Escritura do jeito certo. Nós temos o baluarte, 1 Timóteo 3,15. A igreja é coluna sustentáculo da verdade. A igreja congrega junto com o corpo místico. Nós somos um corpo místico. Cristo é a cabeça, Colossenses 1,18. E Coríntios 12,12, nós somos membros desse corpo místico a estar em sintonia com a cabeça, que é Cristo. Que está em sintonia com o corpo celestial, com corpos, que é o corpo que é nós, e que está sintronizado com os santos celestial, que Cristo é a cabeça. Ele sujeitou todas as coisas a seus pés, Efésios 2,2, Colossenses 3,5, se eu não me engano. Quando nós temos essa unidade com o corpo místico da igreja, que é o sustentáculo, nós estamos em sintonia com a cabeça, que é Cristo.
que está em sintonia com o céu e a terra. Por isso, Pedro, o que você ligar, vai ser ligado. O que você desligar, vai ser desligado. Se você se afasta da igreja, se você se revolta contra a igreja, você está se afastando, desligando do corpo místico, da cabeça mística, do corpo místico, dos céus e da terra. Que Cristo é a cabeça. Cristo é a verdade. Cristo é o caminho. Cristo é a unidade. Que Ele sujeitou todas as coisas aos seus pés. A Santa Missa ali, a celebração da consagração corpo e sangue de Cristo, você está em sintonia com a glória, com o celestial, com milhares e milhares de anjos e santos contemplando o Senhor face a face. Essa é a comunhão da igreja. A única que tem comunhão com a glória. A única que tem o pastoreio, Pedro, a sucessão. A única que tem a tradição, a única que tem o magistério, a única que tem a liturgia, a única que tem sucessores. Mais de 2000 anos de história. Glória a Deus, aleluia.